pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas que gestam. Ai, gente, pra que disso? Todo mundo sabe que está falando de pessoas, não é? Espera, será que a gente sabe mesmo? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre pessoas. Pois é, olha só, né? Vamos falar sobre pessoas aqui nesse canal, porque aconteceu recentemente uma polêmica envolvendo Erika Hilton por ela ter usado o termo pessoas que gestam. E aí várias pessoas ficaram muito o quê? Abismadas, fizeram escarcéu, levantaram pautas, ficaram falando sobre apagamento da mulher por causa desse termo de pessoas que gestam, sendo que era o quê, né? Apenas pessoas transfóbicas querendo mascarar ali uma transfobia, porque elas não aceitam que homens trans também podem gestar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Não só sobre o termo pessoas que gestam, mas também a gente vai falar sobre essa utilização do termo pessoa antes de determinadas características que a gente usa para classificar grupos minoritários, né? Então vamos lá, gente. Porque antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês o porquê disso tudo, o que que aconteceu, por que que a Erika Hilton ficou tão brava. Vamos lá contextualizar a coisa. E para contextualizar, a gente vai ter que falar um pouquinho de aborto. Pois é, que tema sensível, que nem deveria ser sensível, né? Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre aborto. Acontece que o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução que meio que inviabiliza, quase que eu falo que proíbe, mas não é proíbe, é que inviabiliza o aborto feito a partir da 22ª semana. Bom, aqui no Brasil, aborto é proibido, né? Infelizmente, nós somos um país com uma legislação totalmente atrasada no que diz respeito a direitos reprodutivos das pessoas e, né, o aborto tá ali como uma das coisas proibidas que pode levar, inclusive, à prisão. Mas existem 3 casos em que o aborto legal é permitido aqui no Brasil, sendo nas seguintes situações. Primeira, caso essa gestação tenha sido um fruto de uma violência sexual. Segunda, caso essa gestação apresente risco para a pessoa que está gestando, ou 3, caso aquele feto que está sendo gerado ali seja comprovado que é um feto com anencefalia, ou seja, né, que tem uma malformação muito grande no cérebro que inviabiliza a vida após o nascimento. Desde a pessoa que tem anencefalia, quando ela nasce, ela vive por pouquíssimo tempo e depois morre, né? Então são esses os 3 casos em que o aborto é legalizado aqui no Brasil, tá? Então, se você passou por alguma dessas situações, você pode recorrer a esse direito seu, que é um direito que nós temos aqui. E o CFM, né, quando o Conselho Federal de Medicina, quando fez essa resolução, eles colocaram vários entraves ali que torna quase que impossível que uma pessoa que esteja dentro desses critérios, que são os critérios para ser feito um aborto legal aqui no Brasil, que elas consigam fazer o aborto legal. E elas acabem tendo que arcar com aquela gravidez, mesmo que aquela gravidez ofereça risco à vida delas, mesmo que aquela gravidez tenha sido fruto de uma violência sexual, ou mesmo, né, caso aquele embrião tenha uma malformação muito grande no cérebro, sendo considerada ali uma anencefalia. Eu nem preciso dizer o quanto que essa resolução é totalmente retrógrada e que ela não é pautada em ciência. Apesar de ter vindo do Conselho Federal de Medicina, nem tudo que parte do Conselho Federal de Medicina de fato é pautado em ciência. Muitas coisas saem dali pautadas simplesmente em pânico moral, em viés religiosos, em interesses políticos e por aí vai. Então a gente não pode achar que o Conselho Federal de Medicina é um órgão totalmente científico, porque não é. Existem coisas que saem dali que são escabrosas. Escabrosas mesmo. Tipo, ai, vamos aqui permitir a acupuntura no SUS, mesmo que não exista nenhum estudo científico que comprove qualquer eficácia disso. Entende? Então tem algumas coisas assim que são bem complicadas ali no CFM. E quando saiu essa resolução totalmente pautada em preconceito, totalmente com viés político e não científico, houve, obviamente, né, muita revolta dos movimentos feministas, e esse caso chegou, né, na Câmara dos Deputados, porque a gente está falando de uma resolução do Conselho Federal de Medicina
que impacta diretamente na nossa legislação, já que, como eu disse, aqui no Brasil a gente tem esses 3 casos em que é permitido um aborto, que já é um absurdo porque aborto deveria ser permitido independente do que for. A pessoa não quer continuar gestando, ela deveria ter o direito de interromper aquela gestação. Deveria ser assim em todo lugar do mundo, né? Deveria ser assim. Mas vamos lá. Quando esse caso chegou na Câmara Legislativa, ele foi para a Câmara dos Deputados, né? E foi para aquela comissão super retrógrada, sabe? Que há algum tempinho atrás aprovou a proibição do casamento igualitário. Vocês lembram disso, né? No ano passado. Tem vídeo aqui falando sobre isso, pode ver clicando aqui em cima. Então, é aquela comissão que é a Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que foi discutir essa pauta trazida pelo Conselho Federal de Medicina. E, gente, vamos lá. Essa é uma comissão completamente conservadora na Câmara dos Deputados. Na verdade, toda comissão na Câmara dos Deputados é completamente conservadora, né? Completamente. E eles estão justamente querendo usar essa resolução do Conselho Federal de Medicina para proibirem aborto sob qualquer instância. Esse aqui é o interesse político em cima dessa pauta. Tirar um direito conquistado pelas lutas, principalmente as lutas feministas que a gente tem aqui no nosso país. Porque lembra aquele negócio que Simone de Beauvoir ficava dizendo, que a gente tem que lutar para a permanência dos nossos direitos já conquistados, além de ter que lutar pelos direitos que a gente ainda não tem, né? A gente tem que lutar pela manutenção daquilo que a gente tem, porque basta uma crise política, basta uma crise econômica ou qualquer tipo de crise para que os nossos direitos sejam revistos. Simone de Beauvoir fala isso principalmente dos direitos reprodutivos e demais direitos que são pautados ali em cima das mulheridades, mas eu explano isso para todo e qualquer direito de grupos minoritários, né? A gente sempre tem que estar lutando para a manutenção desses direitos. Basta ver a questão do casamento igualitário aqui no Brasil, que a gente tem que ficar lutando para manter o direito ao casamento igualitário. Então, a Câmara, completamente conservadora, dentro dessa comissão completamente conservadora, está tentando impedir que a gente tenha a permanência desse direito. Mas a gente não tem apenas pessoas completamente conservadoras dentro dessa comissão, a gente também tem figuras como Erika Hilton. E aqui entra aonde essa polêmica começou. Provavelmente você já ouviu essa fala da Erika Hilton porque repercutiu bastante. Mas caso você não tenha ouvido ainda, a gente vai ouvir essa fala dela aqui e vamos ver o bafafá. Obrigada, presidente. Bom, queria ainda falar sobre o requerimento que foi aprovado agora. A deputada, inclusive autora do requerimento, disse algo muito interessante na sua fala, que foi que essa é uma discussão do parlamento. E eu quero concordar incrivelmente com ela quando ela diz que esse é um debate do parlamento e não do CFM. E isto é o que nós estamos fazendo aqui, dizendo que já existe uma legislação que discute sobre esse tema e garante com que mulheres, meninas, pessoas que gestam possam ter direito ao acesso à saúde, possam não ser obrigadas a vir a óbito ou a levar adiante algo que é fruto de uma violência, de um trauma, de uma série de coisas que já não deveriam sequer estar acontecendo. Então vamos deixar o parlamento discutir. Não vamos legitimar que o Conselho Federal possa fazer essa discussão, inclusive passando por cima da lei, desrespeitando a legislação. É um absurdo que uma comissão de uma casa legislativa aprove uma moção de apoio a algo que vai na contramão do que diz a própria legislação. Então, sim, esse é um debate do parlamento, o parlamento está fazendo agora, está fazendo olhando para a saúde, está fazendo olhando para os direitos humanos, está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitadas, que merecem ter direito, sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. Mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa Excelência falar, Vossa Senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora. Quer a senhora queira, quer não. E essa foi a fala da Erika Hilton, esse foi o embate que ela teve com essa deputada conservadora, que não vale a pena a gente nem ficar falando o nome dessa Ru aí, né? Não, nem vale a pena. Então, foi
isso daí que aconteceu. E a partir disso, gente, isso virou uma comoção, porque as pessoas conservadoras, né, elas têm muita raiva da gente ficar colocando pessoa na frente de tudo, né? Como, por exemplo, falar de pessoas trans, né? Pessoas negras, pessoas com deficiência e principalmente pessoas que gestam. Porque quando você diz pessoas que gestam, você está incluindo dentro do grupo de quem gesta também homens trans. Porque quando a gente diz mulheres, né, que a deputada ali falou, ai, quem gesta são mulheres, não sei o quê. Bom, primeiro que não necessariamente, mesmo se você excluir transgeneridade da jogada, porque a gente tá falando também de crianças e adolescentes que gestam, né? Você não vai chamar uma criança de 9 anos de uma mulher. E uma criança de 9 anos, a gente já até viu numa história, assim, recente do nosso país, né, que às vezes acaba gestando, fruto de uma violência sexual. Então, quando se usa pessoas que gestam, você está incluindo também crianças que acabam gestando. Você está incluindo também adolescentes que acabam gestando e não só esse escopo do que é ser mulher, que a gente costuma usar esse termo para falar de quem é adulta, né? Mas também você inclui os homens trans. Porque lembrando, gente, para você gestar, você precisa ter útero e ovários. Se você tem útero e ovários, você está passível de acabar gestando, você está passível de acabar engravidando. Então, homens trans, que são homens que possuem útero e ovários, também podem gestar. A gente tem inúmeros casos de homens trans gestando, gente, inúmeros casos. E para além deles também existem pessoas intersexo que têm útero e ovários e que vão gestar e que não necessariamente são pessoas que são lidas socialmente enquanto mulheres, né? Ou mesmo que se reivindicam enquanto mulheres, até porque a gente tá falando de pessoas intersexo. A gente tá falando de um grupo de pessoas que antigamente era chamado de hermafrodita, né? Mas que hoje em dia a gente não chama mais assim porque englobam todo. Então a gente tá falando de pessoas que têm genitália ambígua, a gente tá falando de pessoas que têm uma configuração cromossômica que foge do XX ou do XY. A gente tá falando de pessoas que, por inúmeros motivos, não estão dentro daquele escopo do que é entendido como estritamente macho ou estritamente fêmea. Essas são as pessoas intersexo, tá? E, bom, quando a gente diz pessoas que gestam, a gente tá englobando todas essas pessoas que podem acabar gestando e tirando, né, tirando ali também as pessoas que não gestam. Então a gente tira homens cisgênero, a gente tira mulheres transgênero, a gente tira, né, sei lá, qualquer pessoa que não tenha útero. Inclusive, a gente tira também mulheres cisgênero que, por seja lá qual motivo, não podem gestar, que possuem algum tipo de infertilidade, que já passaram da menopausa, pessoas que não estão abarcadas pelas políticas públicas ou mesmo pelo entendimento social do que é gestar e do entendimento biológico também do que é gestar. Então, por isso que é muito importante a gente tratar assim, de pessoas que gestam e não apenas trazer para mulheres, porque se a gente traz mulheres, a gente está excluindo uma boa parte de pessoas que gestam e a gente está incluindo pessoas que não gestam nesse escopo. Até porque, né, gente, mesmo se você for uma pessoa completamente focada na heterocisnorma, ou seja, se você for uma pessoa completamente transfóbica, uma pessoa que exclui transgeneridade de qualquer escopo de existência do mundo, você ainda assim vai ter que concordar comigo que nem todas as mulheres vão gestar, mesmo partindo do seu entendimento totalmente, totalmente atrasado do que é ser uma mulher. Até porque você não deixa de considerar mulher uma pessoa que entrou na menopausa, que é XX, que nasceu com vagina, que, né, enfim, tem útero, ovários e, né, entrou na menopausa e, portanto, não gesta mais. E você também não deixa de considerar mulher alguma mulher que, seja lá por qual motivo for, ela não pode gestar, né? Você não deixa de considerar. Você não olha para úteros para você definir o que é uma mulher e o que é um homem. Você não olha para isso, você não olha para gônadas, você não olha para absolutamente nada disso. Você olha, né, para a leitura social que aquela pessoa está mostrando para o mundo. Inclusive, a gente vai ter, né, ainda nessas semanas, se tudo der certo, um outro vídeo que a gente vai falar bastante sobre essa questão de leitura social, né, de expressão de gênero e tudo mais, que vai ser falando sobre a Pablo Vittar. Mas, enfim,
E que, inclusive, a Pablo Vittar, tá, gente? Ela não gesta, tá? Eu só, sei lá, trouxe aqui a pauta que vai vir depois. Em outro dia. Outro vídeo. Não nesse. Por que eu falei disso? Eu não precisava ter falado disso. Mas, enfim, o ponto é que quando a gente fala de pessoas que gestam, a gente tá fazendo uma coisa que é mais objetiva para tratar dessa política pública. Mas não é importante apenas por uma questão de objetividade a gente trazer o termo pessoa quando a gente vai falar de gestação. É importante também para lembrar que aquelas pessoas que estão gestando ou que já gestaram, elas são pessoas, portanto elas têm que ser tratadas com humanidade. E aqui a gente entra, né, em um aspecto mais social até, a gente pode falar sobre violência obstétrica. Por que será que violência obstétrica acontece tanto? Será que as pessoas que são vítimas de violência obstétrica, sendo em sua maioria mulheres, será que elas são vistas enquanto pessoas? Ou será que elas são vistas enquanto uma coisa? Enquanto uma coisa que está a serviço da sociedade apenas para gerar, e portanto você pode fazer o que você quiser com aquela coisa que não é uma pessoa. Então, quando a gente está falando de pessoa, quando a gente insiste em trazer o termo pessoa, a gente também está lembrando que a gente está falando de alguém que possui humanidade, de alguém que é um ser humano e que, portanto, precisa ser tratada como um ser humano. Tratada, tratado ou tratade enquanto ser humano. E aqui entra em qualquer tipo de grupo minoritário que a gente lembra que são pessoas. Quando a gente vai falar de pessoas trans no geral, a gente costuma usar o termo pessoas justamente para trazer esse lembrete de que nós estamos falando de uma parcela da humanidade, de uma parcela de seres humanos e que, portanto, são pessoas. Quando a gente está falando de pessoas com deficiência, também. Por que a gente não fala mais deficientes? Por que a gente não fala mais os deficientes e sim pessoas com deficiência? Porque quando a gente fala os deficientes, a gente tá colocando aquela pessoa apenas dentro de uma caixa, a gente está excluindo tudo aquilo que constitui ela para focar apenas na deficiência dela. E quando a gente faz isso, a gente está inclusive desumanizando essa pessoa, pelo menos em termo vocabulário, tá? Em termo de vocabulário, eu tô dizendo que isso acontece necessariamente na prática. Mas você acaba desumanizando aquela pessoa para falar apenas da deficiência dela e para resumir ela aquela deficiência. Então, por isso que a gente costuma usar o termo pessoa com deficiência. Porque, assim, engloba vários tipos de deficiências que as pessoas podem ter sem excluir o fato de que elas são pessoas. Antes de serem alguém que possui alguma deficiência, elas são pessoas. Mesma coisa com pessoas trans. Mesma coisa com pessoas negras, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que nós estamos falando de pessoas, de grupos minoritários que fazem parte da humanidade e, portanto, precisam ser respeitadas enquanto parte da humanidade. Porque quando você faz parte de um grupo minoritário, a primeira coisa que fazem é tirar a sua humanidade, é coisificar você, é tornar você um objeto, seja um objeto que vai ter algum serviço específico para a sociedade, como no caso de mulheres, seja um objeto que vai ser descartado da sociedade, no caso de pessoas com deficiência, de pessoas trans, né? No caso, sei lá, de pessoas negras muitas vezes também. Apesar de que pessoas negras muitas vezes também são trazidas, né, para um serviço ali, para branquitude, né? Um serviço de justamente serem serviçais da branquitude. Então, por isso que a gente traz esse termo pessoa. Por isso que é importante quando a gente vai falar sobre comunicação. Porque muitas pessoas acabam ignorando o quanto que a comunicação ela é muito importante, seja para perpetrar violências, seja para amenizar violências ou mesmo extinguir violências. O nosso discurso, a nossa fala, ela pode ser muito violenta, ela pode ser muito humilhante, ela pode ser muito reducionista com grupos inteiros. Então, é importante sim a gente reeducar a nossa fala. E quanto a isso, tá, gente, eu nem tô dizendo aqui sobre, sei lá, sobre você parar de chamar criado mudo e começar a chamar de mesa de cabeceira, porque a gente sabe que isso daí surgiu por uma peça publicitária, não é um termo escravocrata, tá? Então não tô falando de você ter que ressignificar todas as palavras do mundo, inclusive palavras que foram demonizadas por uma simples, sei lá, faceta do capitalismo, tá? Eu tô falando justamente sobre você trazer a humanidade para as pessoas das quais a gente está falando e evitar termos que sejam desumanizantes com essas pessoas, com esses grupos de pessoas. E bom,
É um completo absurdo essa resolução do CFM. É um completo absurdo que isso esteja sendo respaldado no legislativo, né? Porque, infelizmente, eu acho que isso vai passar nessa votação, que não quer dizer que vai, de fato, né, ser perdido esse direito, mas quer dizer que a gente vai ter que ficar muito atenta e lutar muito para a manutenção desse direito e ampliação desse direito. Porque, como eu já disse aqui, o aborto ele tem que ser legalizado em qualquer circunstância, legalizado e regulamentado no nosso país sob qualquer circunstância. Basta a pessoa não querer gestar, que ela tem que sim poder interromper uma gestação. Se você acha aborto feio, bobo, sei lá, uma coisa do mal que vai contra os seus princípios religiosos, você não faz um aborto. Você vive a sua vida sem fazer um aborto, tá? Você tem essa opção. Não é porque, sei lá, a gente quer que seja legalizado sob qualquer instância que vai ser obrigatorizado sobre qualquer instância, porque não vai. Então você vai continuar podendo decidir entre fazer ou não um aborto. A diferença é que se você decidir fazer um aborto, você vai ter um amparo legal, um amparo médico, né? Um amparo ali que vai te dar uma segurança nesse procedimento. Você não vai ter que fazer as coisas clandestinamente, correndo o risco de ser presa. E bom, se a sua religião te proíbe de fazer um aborto, ela proíbe você de fazer um aborto. Isso não tem que ser levado para a legislação, isso não tem que ser levado para todas as demais pessoas, porque o nosso Estado é laico, o nosso país é um país laico. E quando a gente fala de laicidade do Estado, a gente está falando justamente sobre não ter nenhum tipo de intervencionismo religioso a respeito dos direitos e deveres das pessoas que compõem esse país, que compõe essa sociedade. E se o nosso Estado é laico, não é o seu preceito religioso que tem que pautar nenhum tipo de legislação do nosso Estado, que é laico. Tá bom? Volto a dizer, você acha aborto feio, bobo, sem graça e do mal, você não faça. Mas você não tem o direito de impedir que outras pessoas tenham acesso ao procedimento. Tá bom? Então tá bom. E, gente, vamos lá que eu tenho que falar um negócio aqui com vocês, que agora o papo é mais pra quem já é inscrito aqui do Transmissão. Eu estou em falta com vocês, né? Eu sei que eu estou em falta com vocês. Alguns vídeos aqui do canal, eles não estão saindo quando deveriam sair. Tá tudo uma bagunça. Nas 2 últimas semanas a gente teve só um vídeo semanal e nessa semana nem live a gente teve. É porque, gente, eu tô ficando completamente maluca, tá bom? Tô passando por várias coisas na minha vida pessoal que depois vocês vão entender. Depois eu vou falar sobre isso mais abertamente com vocês. E tá um pouquinho difícil de eu conseguir me organizar. Mas lá pra junho as coisas devem se estabilizar. E prometo que eu tô fazendo o meu melhor pra manter aqui o canal, até porque o nosso canal tá numa crescente legal aqui, né? As coisas estão começando a dar mais certo e tudo em questão de views. Então não era o momento de eu parar. E eu não vou parar. Só que talvez tenha, assim, algumas semanas que vai ter só um vídeo. Talvez vai ter semana que eu vá conseguir fazer live, semana que eu não vá conseguir fazer live. Gente, tem 3 semanas que eu não sei o que é dormir direito. Tá, pra vocês terem uma ideia, assim. Tem quase um mês que eu não durmo direito. Parece que depois do carnaval, tudo começou a desandar. Depois que eu fui picada por aquela aranha, tudo começou a desandar. Mas lá pra junho, eu sei, ainda tenho o mês de maio inteiro com essas incertezas a respeito da transmissão. Mas lá pra junho as coisas devem estar um pouco mais confortáveis, devem estar um pouco mais acertadas. E aí eu falo melhor com vocês, que eu vou estar mais confortável de falar pra vocês o que tá acontecendo agora. No momento não me sinto confortável, mas saibam que o canal não vai morrer e que se faltar um vídeo ou outro, que eu já, enfim, peço desculpas aqui de antemão. Eu tô, de fato, tentando aqui e vai dar certo. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é interessante e vai mandar para mais pessoas. Não se esqueça também de comentar aí embaixo o que você acha dessa discussão, o que você acha disso tudo. Mas seja uma pessoa respeitosa e lembre-se que o Estado é laico, então dane-se no que você acredita. O que importa é que o nosso Estado é laico e que você acredita não deve gerir a vida de outras pessoas. Apenas a sua vida e olhe lá. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.